Pode ser o povo de Deus de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal e vamos dar sequência a essa série de estudos que estamos abordando aqui sobre a abertura dos 7 selos do Apocalipse. Já falamos do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e hoje nós vamos falar da abertura do 6º selo do Apocalipse. Você que se interessa por esse tipo de conteúdo, eu já quero pedir para você se inscrever aqui embaixo, você que ainda não é inscrito, dá um like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, clica no sininho para receber as notificações e estar por dentro de todos os vídeos, todas as novidades aqui do nosso canal. Se você gostar do vídeo, também compartilhe com mais pessoas para que outras pessoas possam também crescer no conhecimento da palavra de Deus, ok? Então vamos lá, abertura do 6º selo do Apocalipse. Para falar da abertura do 6º selo do Apocalipse, está descrito este fato em Apocalipse capítulo 6, versículos do 12 ao 17. Eu vou ler só o versículo 12 para não tomar muito tempo e o vídeo não ficar extenso, que diz assim: E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Mas você aí na sua casa pode notar e ler depois o capítulo 6, dos versículos 12 até o versículo 17 do Apocalipse, ok? Então vamos lá falar a respeito da abertura do 6º selo do Apocalipse. O que significa ou o que trará a abertura do 6º selo do Apocalipse? É o anúncio do dia da ira de Deus. Você que acompanhou os selos anteriores, a abertura de todos eles, você já pôde compreender o sofrimento que será na grande tribulação. Agora, o 6º selo é aberto e mostra que todo esse sofrimento que já está terrível, ainda, se é que seria possível, mas vai ficar pior. Na abertura do 6º selo, o livro do Apocalipse revela, em forma simbólica, o desfecho da história humana sob o governo soberano de Deus. A abertura dos selos mostra julgamentos progressivos e crescentes, como sempre temos falado, e o 6º selo é o ponto de virada, porque aí vem sinais cósmicos e o terror dos ímpios diante da manifestação da ira divina. Então vamos lá. Em primeiro lugar, sinais cósmicos e o abalo do universo, nos versículos do 12 até o 14. Veja que o texto diz o seguinte: houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue. Então, um grande terremoto fala-nos de um sinal de juízo e de desestabilização sobre a terra. Então, o juízo de Deus continua vindo sobre a terra durante o período da grande tribulação e virá um grande terremoto. Terremotos na Bíblia muitas vezes acompanham as manifestações divinas, como por exemplo o Êxodo capítulo 19, versículo 18, Mateus capítulo 27, versículo de número 51. E as mudanças celestiais vão acontecer. Uma linguagem apocalíptica e clássica nos mostra isso, que é o sol escurecendo e a lua se transformando em sangue. Isso aponta para o dia do Senhor, conforme Joel capítulo 2, versículo 31, Isaías capítulo 13, versículo 10. É claro que o dia do Senhor se trata de todos os 7 anos, que é o período total da grande tribulação. Mas profeticamente ele foi proferido pelos profetas como o dia, o grande e terrível dia do Senhor, o dia da angústia de Jacó, o dia da ira do Cordeiro. E a abertura do 6º selo retrata a ira de Deus, a ira do Cordeiro sobre a terra pela desobediência dos seres humanos. Então as estrelas caindo e o céu se recolhendo falam do colapso do cosmo como o conhecemos. Então haverá um colapso
em toda a estrutura cósmica, mostrando uma vez mais a manifestação da ira de Deus sobre essa terra que está mergulhada no pecado. Outra coisa interessante é que a criação, ela responde ao Criador. Toda a criação é afetada pela presença e julgamento de Deus. Você pode ler Romanos capítulo 8, versículo de número 22. Então Deus tem o controle de toda a criação e ela será afetada pela presença de Deus, trazendo o seu juízo, e por esse juízo, por esse julgamento que Deus trará sobre a terra. Em segundo lugar, segundo o versículo 15, haverá um pânico universal por parte dos homens. Veja que o texto diz: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo livre. Dentre esses versículos, nós vemos eles se escondendo em cavernas e dizendo: montes caiam sobre nós. Eles querem se livrar daquela ira de Deus que eles estão presenciando em todo esse abalar cósmico de Deus sobre o universo e sobre a terra. Então, nenhuma classe é poupada, segundo a Bíblia. O juízo de Deus, ele é imparcial, desde os poderosos até os humildes. Todos são alcançados, conforme Romanos capítulo 2, versículo 11. Deus é imparcial, diferente dos juízes humanos, terrenos. Não todos, é claro, não podemos generalizar, mas alguns eles julgam de acordo com a classe social. Se a pessoa tem uma condição melhor, então o julgamento e até mesmo a sentença será mais branda. Mas quando é uma pessoa pobre financeiramente, uma pessoa até miserável, desprovida de recursos humanos, de recursos financeiros, a pena às vezes é bem maior. Deus não julga dessa forma, porque ele julga com equidade, com retidão. Então não haverá essa diferenciação de classes sociais no juízo de Deus, mas os poderosos e também os humildes serão alcançados por esse juízo. A falsa segurança dos poderosos será destruída durante esse período. Então muitas pessoas confiam no seu poder, econômico, financeiro. É as pessoas que adoram ao dinheiro, a Mamon, que é o Deus do dinheiro, pois a Bíblia diz, o próprio Jesus falou, que ninguém pode servir a dois senhores, ou há de agradar a um ou ao outro, aborrecer a um e agradar ao outro. Jesus disse que não dá para servir a Deus e a Mamon. Então estes homens que são poderosos na terra, financeiramente falando, em questão de influência, na alta cúpula da sociedade, eles não escaparão. Esse poder deles será destruído. Riqueza, status, posição não vão proteger ninguém contra o juízo divino. Agora alguém pode até conseguir comprar um juiz que verdadeiramente não honra a sua profissão, mas com Deus não haverá saída. Todos serão julgados da forma correta, independente de sua classe social ou poder aquisitivo. O medo vai revelar a verdade. Deus é real e está julgando. Eu quero ver aqueles que dizem não acreditar em Deus, que o ser humano tem o direito, o próprio Deus dá o livre-arbítrio para o ser humano, até de crer ou não crer nele, até de adorá-lo ou não adorá-lo, até de gostar de Deus ou não gostar, porque tem gente que não gosta de Deus, gosta do diabo. Diz que a Bíblia descreve de forma errônea o que se fala de Deus, de Jesus e de Satanás, e preferem adorar a Satã. Porém, nesse dia, segundo o que nós cremos e o que a Bíblia nos informa, o medo virá e todos perceberão que quem está trazendo esse juízo sobre a terra é o Deus de Israel, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus da igreja, é Jesus de Nazaré, trazendo a sua ira
sobre a terra. Em terceiro lugar, o clamor dos ímpios por fuga, segundo os versículos 16 e 17 do capítulo 6 de Apocalipse. E diziam, foi o que falei anteriormente, aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós. Então eles tinham um desejo de escapar, de fugir da presença de Deus. O ser humano hoje tem a oportunidade de se aproximar de Deus, de ser íntimo de Deus, de ter comunhão com Deus. Mas naquele período da grande tribulação, os homens ímpios vão querer fugir da presença de Deus por causa da sua ira e do seu juízo sobre a terra. Porém, não haverá escapatória. Então, em vez de arrepender-se, eles se desesperam e tentam fugir, assim como Adão fez lá no Éden, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 8. Em vez de um arrependimento, ele simplesmente fica com medo e tenta se esconder da presença de Deus. E quem pode se esconder dele? Em vez de Judas, o Iscariotes, se arrepender de ter vendido Jesus por algumas moedas de prata, ele sentiu remorso e foi se suicidar. Ele foi se enforcar, melhor dizendo, diz a Bíblia lá em Mateus, porque até hoje as pessoas dizem que Judas morreu enforcado, mas não existe nenhum texto bíblico que confirme isso. A Bíblia diz que ele foi se enforcar, mas nem sempre que a pessoa vai fazer alguma coisa, ele consegue. Então, em Atos capítulo 1, a Bíblia vai revelar como foi a morte de Judas. Ele, no terreno que ele mesmo comprou, com aquelas moedas que ele recebeu pela traição, mesmo tendo ele jogado diante ali daqueles que o pagaram aquelas moedas por causa do remorso, depois de ver o que estava acontecendo com Jesus e o que aconteceu, ele foi lá para esse lugar, porque ele já havia comprado, já havia assinado um contrato, só faltava efetuar o pagamento, que foi efetuado depois por esses homens que o pagaram e receberam essas moedas jogadas aos seus pés. Então Judas foi morto, segundo Atos capítulo 1, Atos dos Apóstolos, diz que ele caiu, os órgãos internos, eles ficaram todos expostos, foi uma morte terrível. Então não se sabe ao certo se ele realmente se enforcou e depois caiu de lá, a corda se partiu, ou se ele resolveu simplesmente se jogar de um lugar alto e se precipitou. Então, em vez, que é o mais interessante sobre o assunto de hoje, de Judas ele se arrepender, ele sentiu remorso. É isso que vai acontecer com essas pessoas nesse período específico da grande tribulação. Em vez do arrependimento, eles querem fugir da presença de Deus e não dá para escapar da presença dele. Depois, nós vemos o reconhecimento tardio do Cordeiro como juiz. O Cordeiro que foi rejeitado e agora temido como juiz. João 5:22, Apocalipse capítulo 5, versículo 6. A grande pergunta é: quem poderá subsistir? A resposta está no capítulo seguinte, em Apocalipse capítulo 7. Só os selados de Deus, os salvos em Cristo, só eles resistirão a toda essa dor e catástrofe que virá sobre a terra nos 7 anos da grande tribulação. Para concluirmos esse vídeo, esse estudo de hoje, o 6º selo do Apocalipse aponta para o juízo iminente e final, conhecido como o dia da ira. O mundo será abalado, os poderosos cairão, e só quem estiver em Cristo permanecerá firme. Hoje é o dia da salvação. Devemos estar entre os que esperam o seu regresso e não entre os que tentarão se esconder da sua presença. Em qual posição você se encontra hoje? Você está preparado para que no dia que a última trombeta tocar e Jesus raiar nas nuvens para arrebatar a igreja, você possa subir a encontrar o Senhor nos ares e estar livre de todo esse período de grande tribulação que haverá na terra? Ou você não está? Jesus vem, você fica,
e vai ter que enfrentar esse período de sofrimento como nunca houve e nunca haverá sobre a terra, a grande e terrível tribulação. Você responde isso para você mesmo, e se você não estiver pronto para o arrebatamento, Deus está lhe dando essa oportunidade de ouvir esta palavra e fugir da ira vindoura, entregando-se de verdade para Jesus e fazendo o seu querer, ok? Você que gostou desse vídeo, você que quer se aprofundar ainda mais na escatologia bíblica, eu quero apresentar para você o meu curso Escatologia Descomplicada. Nele eu falo sobre o estado intermediário, que é onde estão os mortos, de forma detalhada. Depois eu falo sobre o arrebatamento da igreja. Aí vem o tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, os 7 anos da grande tribulação, inclusive onde se encontra na Bíblia, que serão 7 anos. Eu mostro lá detalhadamente dentro do curso. E depois a gente dá continuidade ao processo escatológico, falando do milênio, falando do juízo final, dos novos céus e da nova terra, da consumação dos séculos. Então, se você quer aprender, aqui embaixo na descrição, o primeiro link vai ser do curso Escatologia Descomplicada e também fixado no primeiro comentário. Então não perca tempo, ainda está no preço promocional, mas muito em breve esse preço vai subir. Por enquanto, você pode adquirir por R$ 49,90, ou no Pix, ou no cartão de crédito, pode ser dividido até em 3 vezes, com total segurança, e você tem 7 dias. Se você não gostar do curso, você pede o seu dinheiro de volta, sem nenhum tipo de burocracia, e o seu dinheiro será totalmente devolvido, ok? Se você também gostou do vídeo e ainda não se inscreveu, faça isso agora, se inscreva, dê um like, clica no sininho para receber as notificações e compartilhe com mais pessoas. Eu quero agradecer a você que ficou até o final, e você que ficou vai colocar aqui embaixo nos comentários: eu vou subir no arrebatamento da igreja. Coloque isso aqui embaixo para que eu saiba que você assistiu o vídeo até o final. Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus.